A preocupação inicial do Wittgenstein consiste em separar o domínio da ética do domínio do conhecimento dos factos, no sentido preciso em que a linguagem, no seu uso corrente, e não existe outro uso quando pretendemos tratar temas de ética, não pode escrever nada do que se passa naquele domínio e apenas descreve factos naturais. Isso o que eu vou dizer limita-se bastante à Conferência de Ética, mas de alguma forma vai para lá disso. Aliás, podemos perguntar-nos se as posições sobre ética na Conferência de Ética de 1929 não se podem, digamos assim, estender, ou se não são transversais depois ao Wittgenstein posterior. Assim, foi essa um pouco a ideia defendida pelo Darley há pouco. Não sei se estão a. Bom, esta posição, então, pelo menos a que é defendida sobre ética e os juízos absolutos e a diferença entre juízos absolutos e os juízos relativos na Conferência de Ética de 29, em grande parte repete a filosofia crítica da linguagem natural já desenvolvida no Tractatus e regressa agora à Conferência, embora com algumas novidades de que darei seguidamente conta. Desde logo, a descrição daquilo que é bom no sentido ético exige a formulação de juízos absolutos de valor num plano completamente diferente dos juízos relativos, como aqueles que formulamos quando qualificamos uma cadeira ou um vestido como bom ou bonito, respectivamente. E cito Wittgenstein, se por exemplo eu digo que esta, da conferência, não é? Se por exemplo eu digo que esta é uma boa cadeira, isso significa que a cadeira serve uma certa finalidade pré-determinada e que a palavra bom tem aqui apenas sentido na medida em que esta finalidade será previamente fixada. De facto, a palavra bom, no sentido relativo, significa simplesmente satisfazer um certo padrão pré-determinado. Fim de citação. Pelo contrário, o uso dos termos bem ou bom no sentido ético não permite qualquer relativização ou funcionalização, como quando afirmamos que esta cadeira é boa, mas podia ser melhor, ou que é boa em função deste ou daquele fim. Uma cadeira ortopédica, por exemplo, tem um fim específico. Dir-se-á que quando o juízo de valor é absoluto, desaparecem características como a contingência, a funcionalidade, a relatividade. Como é que então formula um juízo absoluto de valor? Por outras palavras, como reconheço um juízo desse tipo? Uma resposta poderá ser: quando faço um teste ao meu juízo e verifico que o valor nele presente não pode ser relativizado ou funcionalizado. Mas a verdade é que, intuitivamente, admitimos que, ao ajuizarmos sobre a qualidade ética de uma ação, podemos dizer que ela foi boa nesta situação, mas que, noutro contexto, a mesma ação pode ser má. Um ato de, podemos chamar de generosidade, será bom num contexto e mau noutro. Um teste de variação contextual pode testar a qualidade ética de uma ação e, na verdade, colocar em perigo a possibilidade de juízos éticos absolutos. Essa característica do absoluto também não se pode encontrar naquilo que podemos chamar um conhecimento omnisciente. E o Wittgenstein fala nisso, dá um exemplo na Conferência de Ética. Poderíamos até imaginar alguém omnisciente, não é? Mas essa pessoa seria sempre omnisciente de acontecimentos que ele poderia descrever num grande livro. Porém, esse livro não iria conter nada de ético. O facto é que Wittgenstein continua fiel na Conferência de 29 à ideia já exposta no Tractatus que, cito, a ética, se é que é alguma coisa, é sobrenatural e as nossas palavras somente exprimem factos. Agora, se a linguagem proposicional descreve factos qua substância do mundo, a linguagem ética não descreve de modo nenhum factos. Porém, talvez exprima algo absoluto. E, se for o caso, deve fazê-lo através de uma forma específica, já não lógica. Será que existe essa forma? Embora Wittgenstein seja muito parco
na referência a uma forma das proposições éticas, forma frequentemente oculta na nossa linguagem corrente, já no Tratactus é possível encontrar a afirmação clara da existência dessa forma, por exemplo, na já aqui referida proposição 6.4.2.2. O primeiro pensamento que ocorre quando se, e eu cito, o primeiro pensamento que se ocorre quando se institui uma lei ética da forma deves, e a palavra, o verbo aí é sola, é o que é que acontece se eu não fizer. Assim, o problema da forma da linguagem ética e da forma lógica da linguagem proposicional possui dois aspectos diferentes. Em ambos os casos falamos de formas que não se deixam elas próprias de apresentar. Ou seja, tanto a forma da expressão ética como a forma lógica da linguagem dos factos apenas se mostram na terminologia de Wittgenstein, apenas se mostram e não podem ser descritas. Por outro lado, a razão por que ambas não podem ser descritas é diferente. Pois que no caso da linguagem da ética, eu não posso descrever uma proposição na primeira pessoa do tipo deves ou devo. No juízo ético, e isto porque no juízo ético não é possível colocar-me fora da primeira pessoa para o pronunciar. No caso da forma lógica da linguagem dos factos, a impossibilidade de representar da linguagem sobre os factos, ou da linguagem que representa factos, a impossibilidade de representar essa forma, a forma lógica, corresponde à impossibilidade de sair da lógica. Nós sabemos do tratado. A este respeito, Wittgenstein afirma mesmo que o meu pensamento fundamental é que as constantes lógicas não são representativas, que a lógica dos factos não é representável. 4.0312 Deste modo, a impossibilidade de descrever o que se espelha na linguagem, que se encontra como tese principal desta obra, continua a ser parte integrante da filosofia da Conferência sobre Ética. Mas ainda, no caso de proposições éticas, aquilo que não podemos descrever é a sua forma expressiva típica da primeira pessoa que caracteriza essas proposições. No uso dos termos éticos como bom, bem, justo, etc., a sua gramática é determinada pelo uso na primeira pessoa e apenas nesse uso é possível o juízo absoluto de valor. Sugiro eu. Numa conversa com o Círculo de Viena, já foi aqui mencionado, cerca de um ano após a Conferência de Ética, em 1920, Wittgenstein nota que, e cito, aquilo que é ético não pode ser ensinado. Se pudesse explicar a essência do ético só por meio de uma teoria, então aquilo que é ético não teria qualquer valor. No fim da minha conferência sobre ética, e aqui Wittgenstein já se referiu à Conferência sobre Ética de 29, ele diz por isso, no fim da minha conferência sobre ética, falei na primeira pessoa. Penso que isto é algo essencial. Aqui nada mais há a constatar. Tudo o que posso fazer é continuar como indivíduo a falar na primeira pessoa. Fim de citação. Esta circunstância é bem ilustrada num exemplo que aparece na Conferência sobre Ética. Também já foi mencionado pelo Darley. É muito interessante. Se alguém me disser que jogo mal ténis, poderei responder sem qualquer censura moral daqueles que assim opinam. Sim, é verdade, mas também não quero jogar melhor. No entanto, se depois de um comportamento moralmente inaceitável for notado por outros que o meu comportamento é precisamente inaceitável, não me é permitido eticamente responder que, de qualquer modo, não me quero portar melhor. O meu interlocutor não me iria agora revelar, como no caso do jogo de ténis, uma certa compreensão pela minha resposta. E sem dúvida responderia, bem, devias querer comportar-te melhor. Wittgenstein nota então
que a essência desta diferença parece ser obviamente esta: todos os juízos de valor relativos são meramente de factos e podem por isso ser emitidos de tal forma que perdem qualquer aparência de um juízo de valor. Na minha resposta não poderá, então, neste caso, a minha resposta não poderá consistir na relativização do valor de um ato ou atitude determinados por um dever fazer isto ou aquilo. Apesar da consciência de julgar mal, poderei sempre afirmar que não me importa julgar assim, mas a consciência de me comportar mal ou a correspondente consciência e dever de me comportar bem nesta ou naquela circunstância não permite exprimir indiferença da minha parte. Não apenas eu próprio, consciente dessa ação ou comportamento, mas também um interlocutor, nós não podemos ser indiferentes ou sequer relativizar a sua qualidade negativa. A verdade é que a expressão dessa consciência moral, por assim dizer, toca no absoluto. Essa consciência de um valor ético que não permite a minha indiferença só pode ser experimentada em expressões da primeira pessoa, bastante pensar como a descrição na terceira pessoa dessa minha atitude de indiferença perde a sua qualidade ética. A linguagem da ética não pode deixar então de ter uma dimensão expressiva como sua marca essencial. Neste sentido, e tendo em conta o que já vimos das posições de Wittgenstein sobre o estatuto das proposições éticas, é possível incluir o seu pensamento sobre a ética nas orientações expressivistas da filosofia moral atual. Elas retiram à linguagem da ética qualquer qualidade realista ou cognitivista, próprios de uma linguagem proposicional sujeita a condições de verdade. Pelo contrário, o filósofo expressivista defende que as proposições éticas exprimem os desejos, emoções ou proto-atitudes de diferentes teores. É assim que o enunciado de uma norma moral é para o expressivismo a manifestação de uma adesão emocional que não põe de qualquer modo em causa a capacidade de deliberar em situações particulares. No entanto, se é verdade que a posição de Wittgenstein é não realista, parece-me, no contexto da Conferência sobre Ética, e não cognitivista, de qualquer forma, o seu tipo de expressivismo reconduz-se a uma forma gramatical do uso de um ot ou de um sollen. Penso que este aspecto me aproxima, então, de uma certa forma das éticas deontológicas, ainda que mantenha o seu vínculo expressivista. No entanto, uma teoria deontológica, no sentido mais estrito do dever, está geralmente interessada em universalizar ou objetivar os juízos ou proposições de ética do tipo DFP, por exemplo, deve dizer a verdade, o que não me parece ser uma preocupação de Wittgenstein. Essa universalização, essa objetivação. Frases introduzidas pelo verbo dever, por exemplo. Resta averiguar-se, por definição, a linguagem ética é sempre expressiva e quais as consequências, e por isso o que se manifesta é a impossibilidade de descrever a forma dessa expressão. Esta, então, produz-se, o que eu sugiro é que esta se produz na primeira pessoa e perde a sua qualidade ética já que devemos demarcar ou separar um uso expressivo da linguagem de um uso descritivo, tal como se torna claro no seu pensamento mais tardio. Nesse caso, as expressões éticas talvez espelhem, não representam, mas espelhem e apontem para um elemento especificamente ético. Numa reflexão dos seus diários, em 1931, dentro do Wegener, Wittgenstein volta a referir-se à forma da proposição ética e deixa claro o seu estatuto expressivo. Cito: uma proposição ética diz: tu deves fazer. Ou isto é o bem. Mas não. Estas pessoas dizem que isto é o bem. Uma proposição ética, contudo, continua Wittgenstein, é uma ação pessoal e nenhuma constatação de um facto. Assim como uma exclamação de admiração.
Ausruf. O termo exclamação, em alemão Ausruf, reforça o sentido expressivo do juízo ético e vincula a forma expressiva a uma vivência particular. Nos seus últimos escritos, dedicados ao que se costuma designar filosofia da psicologia, Wittgenstein dá uma atenção especial à diferença crucial entre os usos expressivo e descritivo da linguagem, sendo que apenas aquele, o expressivo, se encontra vinculado a uma vivência. Erlebnis, geralmente é a palavra que numa passagem das investigações filosóficas, chamada segunda parte das investigações filosóficas, deparamos com um bom exemplo do recurso ao poder expressivo da exclamação, com o objetivo de salientar a importante diferença entre os usos atrás referidos. Ele diz: sim, é o exemplo dele. Olho para um animal, perguntam-me o que é que tu vês? Eu respondo: um coelho. Olho para uma paisagem, de repente um coelho ocorre à distância, corre à distância, e eu exclamo: um coelho. Um coelho. Ambos, o relato e a exclamação são expressão da percepção e da experiência visual, mas a exclamação é num sentido diferente do relato. É como se escapasse de nós, escapa-se de nós. Relaciona-se com a experiência de um mesmo modo que o grito com a dor. Esta caracterização da expressão ética implica também um aspecto decisivo que reside na impossibilidade de encontrar uma fundamentação última que se encontre, por assim dizer, fora da própria expressão. Expressões como deves fazer isto porque existe uma norma externa que te obriga, não se posicionam no domínio da ética, embora se possam colocar no domínio jurídico ou do comportamento social em geral. Porém, se é verdade que a linguagem não pode exprimir o valor ético e se o sujeito tem que reconhecer que o mundo, tal como ele se nos apresenta, espelhado nas nossas proposições, não tem qualquer valor, deve igualmente reconhecer que uma coisa é a forma como o mundo é, outra coisa é o que o mundo, pura e simplesmente, é. E este pensamento corresponde àquilo que podemos designar como a vivência mística, a qual respeita a um domínio do absoluto que Wittgenstein, curiosamente, articula ou funda até com o absoluto ético, no sentido referido atrás. Na Conferência sobre Ética, o absoluto ético e o absoluto místico coexistem, na minha perspectiva. E não é claro como aquilo que podemos designar como vivência ética, com a forma expressiva que atrás referida, se relaciona com a vivência mística. Wittgenstein afirma que sempre que pretende esclarecer para si mesmo expressões como bem absoluto ou valor absoluto, recorre a exemplos que se situam na ordem da experiência mística, como quando digo que me admiro da existência do mundo. A palavra em inglês é wonder, não sei se haverá uma tradução melhor, na minha experiência do mundo. Recuperem então o que já havia dito acerca do místico no Tractatus 644, não como o mundo é, mas que ele é, isso é o místico. Aqui Wittgenstein parece dar motivo a algumas interpretações heideggerianas que recordam a pergunta fundamental de Heidegger com que este inicia a sua introdução à metafísica: por que razão existe o ser e não o nada? Esta será a primeira e fundamental pergunta, a qual ecoa a pergunta já feita já formulada por Aristóteles no livro 1 da Metafísica, quando ele afirma que a inquirição filosófica começou com os primeiros pré-socráticos e que tem na sua base um certo tipo de espanto ou admiração equivalente ao termo grego Thomason. Isso não vou entrar aqui, claro, na discussão dessa aproximação entre Wittgenstein e Heidegger. Apenas valerá a pena referir que na famosa passagem da Metafísica o que Aristóteles pretende identificar é a atitude típica do ser e das sociedades humanas que estão na base de um movimento que parte do particular empírico para níveis sempre alargados de abstração. Concluindo a nossa pergunta final, a saber se é possível encontrar uma linguagem ética, expressiva, não representativa de factos do mundo, em que coexistem o elemento
ético, místico e religioso. A seguinte passagem do seu, uma passagem, penso, curiosa, que é possível encontrar no seu diário, um tal ditado com o título dentro da Vêgula, não é? Os pensamentos, expõe uma espécie de credo ético-religioso que confirma a existência do elemento deontológico, considerando o uso sistemático de um só órgão. E cito esta passagem: aquilo em que acredito. Acredito que nada devo temer frente às outras pessoas e às suas opiniões quando quero fazer aquilo que considero correto. Acredito que não devo mentir, que devo sacrificar a minha comodidade quando algo mais elevado se apresenta, que devo ser feliz de uma forma tranquila, se tal me for proporcionado. Mas se não for o caso, tenho que suportar com paciência e firmeza a perturbação da mente. Acredito que não devo ser supersticioso, isto é, que não devo ser impelido a fazer magia com palavras que leio de qualquer forma. Isto é, que não devo e não posso intrometer-me com uma espécie de crença, uma espécie de desrazão. Não devo macular a minha razão. Enfim, ele continua a mais. O credo, esta espécie de credo é mais prolongado. Isso penso que teremos que reconhecer a coexistência de linguagens diferentes, ou jogos de linguagem diferentes na Conferência sobre Ética, e que a sua marca é, penso, esta sua singularidade, ou seja, a marca de uma coexistência de linguagens, nomeadamente a linguagem ética com a linguagem mística e religiosa. Not so perfect. Well, I'm going to ask my question in Spanish, but I am going to translate it in English. He encontrado muy interesante lo que dices, que una descripción en tercera persona del enunciado ético pierde su normatividad. Un poco más alto. Perdón, y pensaba en la analogía con las expresiones de experiencias psicológicas, por ejemplo, la expresión del dolor. Y uno tiene la siguiente tentación. Cuando alguien dice tengo dolor, se refiere a algo experimentado. Cuando se dice él tiene dolor, no se refiere a algo experimentado, sino a una conducta. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto esta analogía funcionaría con las proposiciones éticas? Y si esto no significa que para Wittgenstein, del Tractatus y de la conferencia sobre ética, los valores son privados y por lo tanto su ética es solipsista. Que conste que yo tengo mi opinión respecto a eso. Creo que incluso hay cierta evidencia textual respecto a esta cuestión, pero quisiera saber tu opinión. Well, my question is if this asymmetry between the sentences, the ethical sentences in the first or the third person doesn't mean that Wittgenstein assume a debate conception of the value and a solipsist view of ethics. Sim, quer dizer, eu acho que realmente essa analogia que estabelece entre a expressão ética e a expressão de dor, por exemplo, não é? E essa assimetria existe também, quer dizer,
existe não apenas o domínio das expressões éticas, mas no domínio das outras expressões. Agora, e assim, a normatividade ética tem uma singularidade, ou tem uma especificidade ou não, de forma que ela não seja entendida como uma mera vivência privada. E aí parece-me que há, por exemplo, no diálogo entre a pessoa que diz que não deve comportar assim e a impossibilidade que eu tenho de responder, a impossibilidade do ponto de vista ético, que eu tenho de responder que não, é indiferente ou, sim, comporto-me assim, mas podia-me comportar de outra maneira. Isso significa que estamos em presença provavelmente de uma vivência certamente privada, mas que não é, que é normativa e que digamos assim, é intersubjetivamente normativa, se quiser. Quer dizer, a experiência ética parece-me que é intersubjetivamente, menos retirando o Wittgenstein diz na Conferência de Ética, portanto, é que realmente não é possível que duas pessoas que de alguma forma façam juízos éticos, não é? Reconheçam entre elas próprias uma assimetria, se quiserem assim. Não é? Quer dizer, eu não posso ser indiferente a alguém que me diz que me estou a comportar mal eticamente, não posso ser indiferente a esse meu comportamento. E isso, de alguma forma, introduz algo de não relativo ou não contingente, pelo contrário, introduz sim algo de absoluto nessa comunicação, nessa tal intersubjetividade, se quiser. Mas direi que a analogia funciona do ponto de vista da expressão que necessariamente, ou do caráter expressivo que necessariamente requer a primeira pessoa, mas que há uma vivência nessa assimetria, introduz também um elemento de normatividade que de alguma forma também vai modificar essa assimetria e lhe dá uma qualidade de valor absoluto, se quiser. E por isso é que se diz, nesse exemplo da Conferência sobre Ética, de alguma forma, Wittgenstein toca o absoluto, se quisermos. Quando eu digo que, bom, tu não deves comportar assim, e a outra pessoa me diz, bom, não aceito que essa pessoa me diga que não se deve comportar assim, não devemos ser indiferentes, não é? Não se deve relativizar, então parece que tocamos algo de absoluto. Nesse sentido, desaparece a assimetria de alguma forma. António, sim. Eu gostaria de inverter a situação. Sim. E considerar os exemplos todos que foram dados de pronunciamentos de Wittgenstein sobre religião, sobre ética, os valores em geral, não como posições pessoais dele, talvez até sejam, mas digo, a função retórica dessas manifestações, esses exemplos que foram dados dele, experiência religiosa e tal, como, mais uma vez, o exercício da terapia, isto é, mostrar ao interlocutor, ainda que sejam experiências pessoais dele, mas a função retórica disso, filosófica disso dentro da terapia, eu me pergunto, não seria ainda de mostrar exemplos de jogos de linguagem que se referem à experiência religiosa, à experiência ética, e não teses sobre isso. Se você pensar assim, então você inverte a situação. Eu penso numa passagem das investigações em que eles perguntam, mas como é que com que signo
eu marco uma sensação. Como é que eu identifico a minha sensação? Através do sim. Não através da própria sensação. Então, quando nós damos exemplo de situações expressivas, de linguagem expressiva, em que há expressividade em primeira pessoa, claro, né? De surpresa, de espanto. Há também, quando eu digo uma adição momentânea mesmo, claro que é. Você tem certeza? Claro que tem. Você fica emocionado. Você responde com convicção. Claro que sim, ponto de exclamação. Há uma expressividade ali. A nossa certeza, se chama bom, mas será que é mesmo? Claro que é. Ou essas experiências éticas, expressões em primeira pessoa. Tal. Se nós considerarmos isso todos exemplos de jogos de linguagem que mostram como nós falamos sobre ética, sobre senso comum, as verdades do senso comum, as nossas sensações privadas, emoções, é assim que nós falamos. E introduzimos essas diferenças linguísticas, primeira e segunda pessoa, e terceira pessoa. Será que não são essas formas linguísticas que nos permitem identificar aquilo que nós supomos ser uma sensação específica do ético, do estético, etc, etc? Tentando inverter a coisa para tentar mostrar que me parece que a preocupação dele é dizer o seguinte, não, quer dizer, no fundo não há uma experiência prototípica de alguma coisa, que depois é expressa através da linguagem, mas é o contrário. Nós usamos a linguagem em situações as mais diversificadas, de maneiras diferentes e típicas. E aí nós supomos metafisicamente, se você quiser, uma referência. Claro. Sim. Quer dizer, de qualquer forma, parece que o uso de algumas expressões linguísticas introduzidas por determinados verbos não permitem, digamos assim, não permitem contradição, ou seja, sim, não permitem contradição. Como, por exemplo, vamos imaginar o paradoxo de Moore aplicado às proposições éticas. Por exemplo, o paradoxo de como chove e não acredito, não é? Na primeira pessoa é contraditório. Se eu disser ontem choveu e não acreditei, já não. Isso depende do tempo, não é? E da pessoa que diz. Só no presente indicativo é que funciona o paradoxo. Numa proposição ética, não será que nós também podemos, por exemplo, fazer a seguinte experiência, ou o seguinte teste? Será que eu posso dizer, ou porque é que eu não posso dizer, devo fazer isto, no entanto, poderia... Sim, não é? Devo fazer P, no entanto, é possível não fazer, ou fazer P de outra maneira, ou não fazer P, assim, não é? É contraditório, não é? É contraditório. É contraditório porque não é porque algo, porque haja um sentimento privado, particular, digamos, o jogo de linguagem, o próprio jogo de linguagem, a gramática não permite, não é? Quando o jogador de ténis diz eu jogo mal, mas não me importa jogar mal, posso, não é? Mas na expressão ética eu comporto-me mal, mas não me importo comportar mal, isso não é possível, não é? Não é possível, ou seja, é possível, claro que é possível, mas do ponto de vista estritamente ético, não é?
dizer que, bom, realmente o que eu fiz é inaceitável, não devo fazer, mas tomo nas tintas, como nós temos. Não quer saber, não é? Não é. Há aqui uma impossibilidade de. São jogos diferentes. Exatamente. Sim. Você poderia aplicar essa impossibilidade para o tênis. O jogador diz: eu não posso jogar, absolutamente, não devo jogar a bola a certa altura. Seria um jogo de tênis um pouco diferente do nosso. Seria um jogo de tênis ético para nós. Você pode imaginar uma situação dessa? Os astecas, por exemplo, tinham um jogo de bola, não sei se você sabe, lá no México. Eles jogavam bola de uma pedra assim, eles jogavam e em determinados lances, se eles acertassem aquele lance, o que acontecia? E era um jogo de diversão. E não eram escravos, não era diversão porque eles não eram escravos. Os jogadores. Entende? É um outro jogo. É difícil a gente engolir isso, né? Sim. A nossa vontade não deixa. Mas não sei. Mas o próprio Wittgenstein diz, neste tal credo ético, no que é que eu acredito? Acredito. Não posso mentir, não devo mentir, não devo tal, não é? Esse é um exemplo de jogo de linguagem dos grandes jogos. A gente colocou um exemplo, mas me parece que não. Seria estranho que fosse uma tese. Ainda que ele próprio acredite. Exatamente. Isso se há algo que o aproxima de uma ética deontológica, de qualquer forma, não há aqui uma pretensão de universalizar. Não há. Mas aí o problema do Vicente tem alguma razão de ser. Caímos então numa espécie de solipsismo ético, não é? Ou a própria comunicação, não é? É intersubjetiva e faz com que haja, pelo menos ao nível comunitário, a aceitação de normatividades. Isso é assim que nós falamos. Sim. É assim que nós usamos a linguagem para exprimir esse tipo de situação. E aí nós concordamos tacitamente, sem nos perguntar se tiver que seguir. Não, nós nos entendemos e continuamos a conversar. Até o momento em que, por alguma razão, tematizamos, mas o que nós estamos fazendo? Aí, bom, você posso fazer filosofia, não sei. Eu concordo. Okay.